Vamos retomar aqui. Agora que o negócio vai pegar, viu? Que negócio agora... Nós vamos entrar agora em Apocalipse. Certo? Então, queridos, como nós paramos, né, nós vimos que Deus, nesse exato momento, está montando o cenário. Eu disse aqui na aula de ontem que Deus tem o mundo no controle nas mãos dele. Daniel capítulo 2, versículo 21, Daniel diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: é Deus quem coloca reis e é Deus quem tira. Quando Deus coloca um governante, nem sempre Deus coloca para trazer bênção. Às vezes Deus permite que um governante sente no trono para trazer juízo. Entenda isso, é Deus quem governa todas as coisas. Você vai votar agora para prefeito, quem vai escolher o prefeito não é você, é Deus. É Ele. Ele é quem escolhe. E como eu disse, nem sempre Ele escolhe para trazer bênção. Quem colocou Nabucodonosor no trono da Babilônia foi Deus, para trazer juízo sobre Israel. Aí o mesmo Deus que colocou Nabucodonosor na Babilônia, foi o mesmo Deus que colocou Ciro no trono da Medo-Pérsia. Para trazer o quê? Bênção. Está vendo como é? Então, por isso que eu não fico, queridos, envolvendo-me em política com isso aí, não. Porque no final de tudo é Deus quem escolhe. Eu voto, cumpro o meu dever cívico, vou votar com a mente de Cristo, não vou votar com a mente de uma pessoa perdida, porque hoje eu tenho a mente de Cristo. Né? Então, você tem que chegar e perguntar, em quem Cristo iria votar aqui? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Queridos, vamos lá. Vamos voltar. Então, queridos, nós vamos entrar aqui no Apocalipse, capítulo 12. Mas eu não posso entrar em Apocalipse, capítulo 12, sem dar uma panorâmica do livro do Apocalipse. Né? Eu estava me lembrando ontem com o pastor Gilton, que eu estive aqui, foi em 2011, não foi? E eu fui, queridos, eu não tinha muita experiência na época, e eu tive a proposta de dar o livro de Apocalipse em 3 momentos. Apocalipse você pode estudar ele a pé. Sabe o que é estudar Apocalipse a pé? É versículo por versículo. Já pensou quanto tempo você ia ficar? Você pode estudar. O meu sonho um dia é dar um curso de versículo por versículo, porque aí você fica 1 ano, 2, né? Mas você pode estudar Apocalipse de carro, passando mais rápido, parando em alguns cantos. Você pode estudar Apocalipse de helicóptero. Como é que é estudar Apocalipse de helicóptero? É você faz um sobrevoo no livro e de vez em quando você pousa no capítulo, aí depois você decola de novo, e você pode estudar Apocalipse de avião a jato. Pois naquele dia eu estudei Apocalipse de avião a jato. Eu nunca mais faço isso na minha vida, porque é cansativo não só para mim, é cansativo para vocês. Eu falei naquele dia, queridos, o vídeo está no YouTube da igreja aqui. Eu falei 4 horas sem parar. Agora eu estava comentando com o pastor Gilton. Eu nunca vi isso em igreja nenhuma que eu passei. Ninguém saiu. Num culto de escola dominical como esse aqui. Então eu vejo essa igreja aqui do Nazareno muito parecido com a igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses, elas gostavam muito de escatologia. Toda vez que eles tinham uma dúvida, eles perguntavam a Paulo sobre escatologia. Aí eles estavam preocupados porque tinham os crentes morrendo na igreja. Aí eles ficavam, Jesus vai voltar, esses crentes não vão para o céu. Aí Paulo vai escrever a carta, dizer, não se turbe. Aí ele vai falar sobre o arrebatamento, que os mortos vão ressuscitar primeiro. Então a igreja se confortava. Era uma igreja que amava escatologia. Eu acho que se eu vivesse naquela época, eu ia me congregar na igreja de Tessalonicenses. Queridos, então, vamos estudar esse livro aqui e vamos, através desse livro, tentar responder essa pergunta aqui. Desse livro não, desse capítulo. Mas você não pode entender o capítulo 12 sem ter uma visão geral do livro de Apocalipse. Né? Então, vamos lá. Tem um versículo em Apocalipse, que é um versículo chave para você dividir a sua forma de estudo. Quando você vai estudar um livro, queridos, você tem que saber o seu método de estudo. Como é que eu devo estudar ele? E Apocalipse 1,19, né, tem uma chave para você saber dividir o livro. Como eu vou dividir o livro? Olha só o que é que o anjo diz a João, olha. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de... Você está vendo aí 3 tempos. As coisas que viste, passado. As coisas que são... presente. E as coisas que hão de acontecer, pronto. Agora, para você entender, basta você colocar os capítulos nesses 3 tempos. Aí deixa eu lhe dar uma boa notícia, eu já fiz isso para você. Para você não ficar
esse capítulo aqui é passado, é presente e futuro. Então vamos lá. Capítulo de número 1. No capítulo de número 1, as coisas que você viu, João. O que é que João viu no capítulo 1? João teve uma visão de Cristo de uma forma que não tem em nenhum lugar da Bíblia. Nós não temos tempo de ler, como eu disse aqui, nós não vamos estudar. Então, no capítulo 2 e 3, são as coisas que são. Nós estamos vivendo a era do capítulo 2 e 3. Eu costumo dizer que você está no finalzinho do capítulo 3. E sabe o que é que tem no finalzinho do capítulo 3? Uma igreja chamada Laodiceia. A era da igreja atual é marcada, eu não estou dizendo que é só Laodiceia, mas o que caracteriza a igreja na terra, e eu não estou falando aqui no Brasil, estou falando no mundo inteiro, é Laodiceia. Laodiceia é a igreja rica, que tem tudo, só não tem Jesus. Eu não estou dizendo que são todas as igrejas, mas é uma característica marcante na igreja. Na igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Aí ele diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Eu acho lindo em Jesus que Jesus não desiste da igreja de Laodiceia. A igreja que confia nela mesma é uma igreja antropocêntrica. É uma igreja em que não se prega sobre pecado. Só se prega sobre bênção, riqueza, prosperidade. Venha para Jesus que seus problemas acabaram. Você já ouviu isso? Pare de sofrer. Oh, coitado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, se prepare para sofrer. É o que a Bíblia ensina. Aí vem um jargão, pare de sofrer. Aí as pessoas gostam de ouvir isso, né? E essas igrejas de Laodiceia estão cheias. Estão cheias. Tem algumas que estão abarrotadas. Agora, não se prega sobre pecado lá. A pregação é o seguinte, tem que causar um conforto ao coração. É aquela mensagem que a pessoa vem para a igreja para se sentir bem. Eu costumo dizer a uma pessoa, eu digo assim, olha, se você está em pecado, e você entra em uma igreja, e sai de lá se sentindo bem, nunca mais passe na porta dessa igreja. Não passe nem na calçada dela. Porque se você estiver em pecado e entrar numa igreja, você tem que se sentir mal. Porque o evangelho confronta você. Quando você se sente bem, é aquela história, passa a mão na cabeça dele. E está cheio, queridos. Mas essa era está se acabando. Aí nós temos aqui, queridos, do capítulo 4 ao capítulo 22. São as coisas que hão de acontecer. Está vendo aqui? Apocalipse, a sua grande parte é futura. Então, no capítulo 1, o que é que nós vimos? Nós temos a visão de Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, nós temos a chamada era da igreja. Nos capítulos de 4 a 22, nós temos 3 divisões, 3 subdivisões. No capítulos de 4 ao 19, você tem aqui o período da tribulação. Mais especificamente, ele começa no capítulo 6, porque os capítulos 4 e 5 é uma preparação do que está acontecendo no céu, antes de se iniciar o que vai acontecer na terra. Tem um capítulo-chave para você entender Apocalipse. Se você não entender o capítulo 5 de Apocalipse, quando João tem uma visão de um livro selado com 7 selos, tudo que vai acontecer a partir daí é desse livro. Então você tem que entender o que significa o livro selado com 7 selos. Porque na medida em que Cristo abre o primeiro selo, começam a acontecer os eventos na terra. E ele vai abrindo um por um, e o juízo de Deus acontece quando todo o livro está completamente aberto. Então você tem que entender isso. Não dá tempo da gente falar sobre isso agora, mas é importante você entender isso. Aí no capítulo 20, nós temos milênio, que é o que nós vamos falar hoje à tarde. Capítulos 21 e 22, estado eterno. Então aí você tem toda uma divisão. Queridos, esse material que está aqui, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Eu tenho ele em PDF, eu só não tenho impresso. Mas eu vou disponibilizar aqui na mídia em PDF. Né? Hoje todo mundo tem, né? Então vocês vão receber aí, pode pegar direto aqui, eu com o pastor Gil, com o pessoal da mídia. Né? Eu acredito que a igreja tem um grupo, né, que deva ter, então disponibiliza lá, né, porque tudo que Deus me dá, eu disponibilizo para todo mundo. Né? Amém. Então, queridos, aqui está um esboço completo do livro. Aí você vai dizer, o capítulo 12, pastor Davi.
Deixa eu dizer uma coisa importante. O capítulo 12 ele está aqui na tribulação. Né? É do capítulo 4 ao 19. Mas no Apocalipse, existem alguns capítulos que são tipo interlúdio. Ou são assim, é como se Deus abrisse um parêntese na história para contar algo importante para você, para que você entenda o que vai acontecer no futuro. Você já viu assim um filme, que você está assistindo um filme, aí de repente o filme para e ele fala assim, 20 anos antes, aí o filme não volta? Para você ver o que aconteceu antes, para você entender o que vai acontecer? Pois é, o capítulo 12 de Apocalipse é um capítulo desse tipo. Ele faz um background da história humana. Por quê? Porque para você entender a segunda metade da tribulação, você só vai entender se você tiver consciência do que aconteceu no passado, que tem tudo a ver com o que vai acontecer no futuro. Porque tudo faz parte do plano de Deus. Então, o capítulo 12, se você reparar, ele está no meio do livro. Ele divide o livro, 11 e 12. Por quê? Porque a partir do capítulo 12 nós vamos entrar na segunda metade da tribulação, que é o que Jesus chama de grande tribulação. Quando Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, e haverá grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá, ele está falando dos últimos 3 anos e meio. Os 7 anos, tribulação. Os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Principalmente para Israel. Então vamos entrar aqui. Nós vamos fazer agora... Vocês vão ter uma oportunidade de fazer agora uma exegese do texto. Né? O que é isso? É você pegar um texto bíblico, e não é só ler. Uma coisa é você ler um texto bíblico em casa, na sua devocional. Outra coisa é você pegar versículo e estudar ele minuciosamente, para entender ele. É o que nós vamos fazer agora. Todo mundo aqui vai fazer junto comigo, porque é esse capítulo que vai nos fazer entender, nos vai dar a resposta à pergunta que nós estamos querendo buscar aqui. Por que o mundo odeia Israel? Então, queridos, esse capítulo aqui, eu vou logo adiantando, ele está cheio de símbolos. E eu não estudei com vocês aqui que os símbolos devem ser interpretados pela própria Bíblia, e não pela minha cabeça. Vocês vão ver aqui algumas imagens como essa mulher aí. Ó. É uma mulher grávida, está vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma estrela de 12 pontos. Queridos, isso aqui é só uma imagem, não fique se detendo isso aqui. Né? Isso aqui é só um símbolo para entendermos o que isso significa. Então, eu vou buscar a interpretação desse símbolo na própria Bíblia. Tá? Então, vamos começar a ler aqui. Quantos leram aqui Apocalipse 12 ontem à noite? Pronto, você que já leu, já está na frente de quem não leu aqui. Mas quem não leu vai ler agora comigo. Vamos lá. Olha só como é que João começa. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Olha só, ele já está dando uma dica aqui. Isso aqui é um símbolo. Então, eu não posso interpretar isso aqui de forma literal. Não posso. É um símbolo. Esse sinal quer dizer alguma coisa. Aí, olha só a visão que João está tendo. João está no céu e ele está tendo uma visão que no céu apareceu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz. O grande desafio agora é nós tentarmos descobrir o quê? Quem é essa mulher? Esse aqui é o primeiro botão da camisa. Se você errar, tudo que você fizer daqui para frente está errado. Então eu não posso errar. Se você perguntar a um padre, ele vai dizer que essa mulher é Maria. Aliás, existem algumas imagens de Maria com 12 estrelas sobre a cabeça, né, que você vê algumas se referindo a essa passagem aqui. Queridos, essa mulher não é Maria. Apesar de Maria ter ficado grávida, ter dado à luz a Cristo, mas quando você lê todo o texto e o contexto, você vê que ele não está se referindo a Maria, porque o texto não se complementa em Maria. Então, descartamos Maria. Se você perguntar a um pastor reformado, ele vai dizer, essa mulher é a igreja. Queridos, não tem o menor sentido, com todo respeito. Desde quando a igreja dá a luz a Cristo? Porque a mulher está grávida. E você vai ver mais na frente que esse filho que está na barriga dela é Cristo, que vai reger as nações. Eu pergunto, a igreja que deu a luz a Cristo ou foi Cristo que deu a luz à igreja? Foi a igreja que fez Cristo nascer ou foi Cristo que fez a igreja nascer? Então não é a igreja, queridos. Então nós já descartamos Maria e a igreja. Agora, eu não posso dizer, então é Israel. Eu tenho que ver no texto
Aquilo que eu disse a você. Tem umas dicas nesse texto que nos indicam quem é. Olha só. A mulher, ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés e tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu tenho aqui alguns objetos que me ajudam a identificar ela. Eu tenho o sol, tenho a lua e tenho 12 estrelas. Aí eu vou procurar aqui, no capítulo 12, se tem alguma coisa que dá luz a isso. Não tem, eu já procurei. Você não vai encontrar nada que interprete. Aí eu vou procurar em outro capítulo de Apocalipse. Será que tem algum outro capítulo de Apocalipse que vai me ajudar a entender isso aqui? Não tem. Aí, não tem no Apocalipse, eu tenho que achar em outro livro da Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a si mesmo. Aí, onde é que você encontra? No primeiro livro da Bíblia. Olha só a ligação de Apocalipse com Gênesis. É muito forte a ligação de Apocalipse com o livro de Gênesis. Olha só a visão do sonho, aliás, o sonho de José. Eu vou ler a primeira parte bem rápida aqui, olha. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José era um camarada assim, eu não sei se ele era meio inocente, mas ele tinha uns sonhos em que ele sempre estava por cima e os irmãos estavam por baixo, e ele contava a todo mundo. E ele era o irmão mais novo, e naquela cultura judaica, queridos, o irmão mais novo não valia nada. O quem valia era o irmão mais velho. Aí José chegou lá e contou, olha, juntou os irmãos dele tudinho e disse, olha, eu tenho um sonho. E ele disse, ouvi peça esse sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Aí, esse sonho só fala de feixe. Está falando de estrela aqui? Não está. Mas ele teve outro sonho. Lembra que eu te falei aqui que muitas vezes se conta 2 vezes a mesma história, com mais detalhes na segunda? Aí, olha só o segundo sonho que ele teve. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos. Mais uma vez, se fosse eu não contava não. Mas ele contava. Porque cada vez mais despertava o ódio nos irmãos contra ele. Aí ele foi lá e disse, eis que tive ainda outro sonho. Aí agora apareceu. O sol, a lua e 11 estrelas. Por que 11, queridos? Porque a 12ª é ele. Então aqui você está vendo, toda a revelação de Apocalipse está aqui. Aí ele continua, e se inclinaram a mim. E contando ao seu pai, ele achou pouco de contar aos irmãos, agora foi contar para o pai. E a seus irmãos repreendeu seu pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Queridos, isso era uma afronta no judaísmo. Um pai se curvar diante do seu filho. Na cultura judaica isso era uma afronta. Eu pergunto, esse sonho se cumpriu ou não? Literalmente. Depois de todo o sofrimento, José é levado para o Egito, vira governador do Egito. O povo de Israel, que nessa época ainda não era uma nação, era uma família, vem para o Egito. E quem está lá? Jacó, com seus 11 filhos, se curvam diante de José. Porque Deus vela pela sua palavra. Pode passar 1 ano, 2 anos, 20 anos. José sofreu muito, queridos. Mas o sonho se cumpriu. Agora, queridos, aqui eu tenho a revelação lá de Apocalipse. Quem é essa mulher, queridos? É Israel. Porque toda a nação de Israel era representada aqui pelo sol, pela lua e pelas 12 estrelas. Então, nós já descobrimos aqui. O primeiro, nós já descobrimos, mulher é Israel. Então, sempre que você lê sobre a mulher, aqui em Apocalipse 12, não em 17, né, e não em 19, porque Apocalipse apresenta 3 mulheres, Apocalipse 12 é Israel, Apocalipse 17 é a igreja apóstata, e Apocalipse 19 é a igreja redimida. Está lá também, é uma mulher. Então, aqui em Apocalipse 12, a mulher é Israel. Aí, vamos continuar. Nós estamos fazendo uma exegese do texto, que é importante. E deu à luz a um filho,
um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu... Isso aqui está fácil, né? Isso aqui é moleza. Quem é esse menino? Jesus. Jesus. E o que eu acho lindo é que ele diz aqui, ó, e foi arrebatado. Ele usa a palavra arpazo, no grego. Então, o que aconteceu em Atos 1, você lembra de Atos 1? Foi um arrebatamento. Jesus subiu aos céus, diante de todo mundo. Ele foi arrebatado para Deus. Então, o texto aqui está relatando exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 2. Atos capítulo 1. Então, queridos, nós já descobrimos que a mulher é Israel e que a criança é Jesus. Agora, nós vamos tentar descobrir agora essa figura aqui. Depois que ele viu a mulher grávida, repare que a criança não nasceu ainda. A criança está na barriga da mulher, está para ser gerada. Aí ele diz, ó, então apareceu no céu outro sinal. Então nós estamos diante aqui de um outro símbolo. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. E sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. E o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Repare bem, a criança não nasceu ainda. Jesus não veio ao mundo ainda, porque a criança não nasceu. Para devorar o seu filho, no momento em que... Então, nós já descobrimos aqui que o objetivo do dragão aqui é eliminar a criança. E você vai descobrir por quê. Por que o dragão quer eliminar a criança? Está vendo que isso aqui é um background da história? Porque a criança não nasceu ainda. A criança está sendo gerada na barriga de Israel, vamos dizer assim. Então, vamos continuar. Agora a pergunta, quem é o dragão? Essa daqui também é moleza. Eu não disse a você que dos 39 símbolos de Apocalipse, 20 estão no próprio livro de Apocalipse? Esse aqui está. Se você adiantar 3, 4 versículos, ele vai dizer quem é o dragão. Então, eu não preciso ficar fazendo nenhuma conferência teológica para descobrir quem é o dragão. O dragão está bem claro. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo. Você sabia que esse é o único lugar na Bíblia que diz que a serpente que tentou Eva é Satanás? Sabia disso? Tanto é que no judaísmo, como eles não creem no Novo Testamento, eles não creem que Satanás é aquela serpente. Mas nós sabemos que aquela serpente é Satanás, porque está escrito aqui, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Essa é a principal missão que Satanás faz, é enganar. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quem é o dragão, queridos? O diabo, Satanás. Então, nós vamos entender o que está acontecendo. Você tem Israel, que está para gerar Cristo, a criança que está para nascer, e um dragão com 7 cabeças querendo eliminar a criança. Esse é o cenário simbólico que nós vamos entender agora. E o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então o dragão está assim, ó, é como se ele estivesse na maternidade, esperando. A criança nasceu, mato ela. O dragão não quer que a criança viva. Nós estamos falando da primeira vinda de Cristo. Agora vamos entender isso aqui. Por que Satanás quer destruir Israel e a criança? Primeiro ele quer destruir a criança. Ele não vai ter sucesso. Aí depois ele quer destruir a mulher. E nós vamos entender isso porque é importantíssimo você entender isso aqui, para você entender a questão do plano de Deus. Eu disse a vocês que Apocalipse ele encerra o plano de Deus na história humana. Então a pergunta é o seguinte, a resposta é a seguinte, a resposta a essa pergunta está ligado à primeira profecia da Bíblia. Olha só que coisa interessante. Eu disse a vocês que as profecias bíblicas são para Israel, para a igreja ou para os gentios. Mas não é 100%. 99,9% das profecias ou é para Israel, ou é para a igreja, ou é para os... Olha só que coisa interessante. A primeira profecia da Bíblia não foi para Israel, não foi para a igreja e não foi para os gentios. A primeira profecia da Bíblia é para Satanás. Você conhece a queda do homem, né? Lá em Gênesis capítulo 3.
E Deus lança uma maldição para a serpente, lança para Adão, para Eva, diz que ela vai ter dores. E quando chega para a serpente, ele diz assim, olha, Gênesis 3,15. Essa profecia aqui, ela é a profecia-chave para você entender e interpretar toda a Bíblia. Eu costumo dizer que todas as profecias bíblicas são satélites em torno dessa. Olha só o que é que Deus diz. Assim que o homem peca, ele diz assim, olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o... O que é que o texto está dizendo? Que no futuro, a serpente, você sabe que uma serpente, quando morde o calcanhar de uma pessoa, essa pessoa morre, uma serpente venenosa. E você sabe que, quando você pisa a cabeça de uma serpente, a serpente morre. Então, o texto está dizendo que Deus está providenciando, no futuro, um homem, não é um Deus, é um homem. Por quê? Porque o pecado entrou através de um homem. No homem, por isso que ele chama da semente da mulher. Esse homem, no futuro, ele vai vir e vai esmagar a cabeça de Satanás. Queridos, a revelação do plano eterno de Deus, ela não é de uma vez só na Bíblia. Deus não chega no livro do Gênesis e sai dizendo tudo o que ele vai fazer. A revelação do plano de Deus na Bíblia, ela é progressiva e contínua. Deus vai revelando o seu plano aos poucos. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus revela o seu plano na Bíblia, o diabo também fica sabendo. Não somos só nós que sabemos. O diabo também sabe. Agora, eu queria que você se colocasse no lugar do diabo, no sentido de que você está ouvindo Deus falar que no futuro, um homem gerado de uma mulher vai nascer e esse homem vai esmagar a tua cabeça. Você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados, esperando isso acontecer? Não. Ele vai fazer o que ele puder para impedir o plano de Deus. A palavra Satanás quer dizer adversário. Ele se opõe ao que Deus planeja. É dentro dessa perspectiva que você tem que entender todo o Antigo Testamento. Nós não temos tempo de passar aqui para vocês. Mas eu separei aqui algumas coisas, né? A vinda do Messias para esmagar a cabeça da serpente, né? Eu separei algumas coisas, queridos, que vão ajudar você a entender alguns acontecimentos bíblicos que muitas vezes a gente fica sem entender. Eu botei alguns, tem muito mais do que isso. Tudo isso que eu vou relatar aqui tem a ver com essa profecia que a gente acabou de ver. A vinda do Messias para esmagar a cabeça de Satanás. E Satanás tentando impedir a chegada do Messias. Vamos para a primeira aqui, ó. Por que você acha que Caim matou Abel? João capítulo 8, versículo 44, vai dizer assim: o diabo é homicida desde o princípio. O desejo de Caim matar o seu irmão veio de Satanás, que colocou no coração. É claro que ele deu brecha. Agora, por que o diabo quis matar Abel? Queridos, o diabo tinha ouvido a profecia. Ele não sabe quem é essa pessoa. Ele sabe o seguinte, que da semente da mulher vai vir um homem. Quando ele vê Caim e Abel, o diabo olha para Abel e disse: ou é esse camarada, ou é um descendente dele. Tenho que matá-lo. Olha aí o dragão. Olha o dragão aí. Aí o diabo faz com que Caim mate Abel, para impedir a profecia de se cumprir. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre está na frente do diabo. Deus sempre está um passo, ou 2 passos, ou 3 passos da frente. O diabo está fazendo uma coisa, Deus já tem um plano lá na frente. Caim mata Abel, Deus levanta outro. 7. Sabe o que quer dizer 7? Substituto. Aí você começa a entender que, olha, a corrupção geral da semente humana, lá em Gênesis capítulo 6. Queridos, há uma controvérsia teológica, e eu não quero entrar nesse aspecto aqui, que não é o objetivo nosso, que ele fala assim, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tiveram relações sexuais com ela, e nasceram os nefilins, gigantes. Tem gente que defende que esses filhos de Deus seriam seres angelicais. Que, nesse caso, seriam demônios, né? Seres, anjos caídos. Qual era o objetivo de Satanás ao fazer isso?
corromper a raça humana, porque Deus não provê salvação para anjo. Viu? Anjo não sabe o que quer dizer a palavra misericórdia. Misericórdia é uma palavra que só nós sabemos o significado dela. Porque Deus não provê salvação para anjos. Deus provê salvação para homens. Então, se você entende que essas pessoas que nascem desse relacionamento são... Por isso que eles eram gigantes, né? Como a Bíblia relata. Qual era o objetivo do diabo? Se toda a raça humana fosse corrompida, não tinha como nascer o Messias da semente da mulher. Aí o que é que Deus faz? Manda o dilúvio. E o dilúvio leva toda essa raça que é extinta, né? E Deus preserva Noé e sua família. Nós temos aqui também, ó, a tentativa do abuso contra Sara. Isso aqui acontece depois da aliança abraâmica. Queridos, eu disse a vocês que a revelação de Deus ela é progressiva e contínua. Deus falou da profecia lá em Gênesis 3, mas o diabo não sabe quem é ainda. Aí Deus chama um camarada lá em Ur dos Caldeus, Abraão. Aí quando o diabo vê, aí o diabo diz, epa, esse é o cara, eu tenho que impedir. Deus trouxe esse camarada de longe para cá. Aí o que é que o diabo tenta? Por 2 vezes, Satanás tenta corromper a madre de Sara. Sara era estéril. Aí ele coloca no coração do rei do Egito o desejo de ter relações sexuais com Sara. Se ele consegue isso, ele corrompe. Mas Deus sempre está na frente. A Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita. E quando a Bíblia diz que uma mulher é bonita, é porque é muito bonita mesmo. Sara, onde ela passava, todo mundo olhava. Agora, queridos, e Abraão sabia disso. E olha só como é interessante a cultura oriental. Na cultura oriental, eles têm um respeito pelo casamento que na nossa cultura não se tem mais. O cara era ímpio na cultura oriental. Mas se uma mulher fosse casada, ele não tocava nela. Os egípcios faziam isso. Os amalequitas, midianitas, todos aqueles povos respeitavam a mulher casada. Agora, o que é que eles faziam? Se ele desejasse uma mulher que era casada, aí disse assim, adultério eu não faço, mas homicídio eu faço. Aí ele ia lá e matava o marido. A mulher agora é viúva. Era esse o medo de Abraão. Abraão sabia disso. Isso aí acontecia naquela época. Aí Abraão dizia assim, Sara, você é muito bonita. Quando a gente chegar lá naquela terra, os caras vão ver você, vão me matar para poder casar com você. E aí ele inventou uma mentira. Por isso diz que é uma meia mentira, porque Abraão e Sara eram meio irmãos. Então, ele diz assim, você disse que é minha irmã e tudo bem. E a gente conhece a história. O faraó leva e depois ele começa a sofrer as consequências. Aí ele chega para Sara e Sara diz, não, eu sou casada. Aí ele devolve. O faraó do Egito devolve Sara. E o pior, quando ele pegou Sara, ele deu presentes a Abraão. Porque ele pensava que era irmão dela. E era comum, quando você tirava uma irmã ou uma filha de uma família, você dá o dote. Aí nessa leva de presentes que ele tinha dado, ele deu uma mulher chamada Agar. Agar era egípcia. Ela foi dada a Abraão como presente por Abraão ter dado Sara ao faraó. Aí o faraó devolveu, mas não pegou os presentes de volta. Ele só disse assim, saia daqui. Porque ele sabia, queridos, que Deus tinha um negócio com Abraão. Ele não tocou em Sara. Porque se ele corrompe Sara, aqui, ó, o plano de Deus, isso aconteceu também com Rebeca, a mesma coisa, é o diabo tentando corromper para que o Messias não nasça. Aí você tem, ó, o assassinato das crianças no Egito, também tentando impedir o nascimento. Aí você tem os atentados contra a vida de Davi. A vida de Davi é muito interessante. Até 1 Samuel, capítulo 7, a vida de Davi era um mar de rosas. Era só bênção. O pessoal cantava, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Porque era só bênção. Agora, depois que Deus faz uma aliança com Davi, você já reparou? Leia a história de Davi depois de 2 Samuel capítulo 7. A vida de Davi vira de cabeça para baixo. O filho se volta contra ele, a morte dos filhos, adultério. O próprio filho de Davi se relaciona com as mulheres de Davi. Queridos, Davi não é exemplo de pai para ninguém. Agora, por quê?
Porque o diabo voltou às suas baterias contra Davi. Porque Deus faz uma aliança com Davi. Deus diz assim para Davi: Davi, o teu reino é para sempre. Aí o diabo não teve dúvidas, é esse cara. Eu vou tentar destruir ele. Não conseguiu. Aí sabe o que o diabo fez? E na minha pesquisa bíblica, isso aqui foi aonde o diabo teve mais perto de atingir seu objetivo. Qual é o objetivo do diabo, queridos? Qual é o objetivo do dragão? Impedir o nascimento do Messias. Para impedir o nascimento do Messias, o diabo descobriu que se ele eliminasse todos os descendentes de Davi, porque Deus disse que a descendência era de Davi, o Messias seria chamado de filho de Davi. O diabo disse: eu tenho que eliminar toda a descendência. Imagina só, neto, bisneto, filho, tudo ele tinha que eliminar, ele tinha que sair eliminando. Aí o diabo levanta uma mulher diabólica, chamada Atalia. Essa mulher matou seus próprios netos, que eram filhos de Davi. O diabo colocou no coração dela eliminar toda a dinastia de Davi. E por que eu digo que ela chegou perto? Porque ela conseguiu matar todo mundo, menos um. Joás foi escondido no único lugar onde essa mulher não podia entrar, no tabernáculo, com 7 anos de idade. Esconderam o menino lá. Por quê? Porque Deus sempre está na frente. E a mulher, ela achou que tinha matado todo mundo, ela não sabia que esse menino estava vivo. Aí quando o menino chega à idade de 16 anos, ele sai. E sai para reinar em Israel. E cumprir a descendência de Davi. Aí nós temos aqui Amã. Ó. Por que Amã, você encontra essa história no livro de Esther? Quem foi que colocou no coração de Amã o ódio aos judeus? O antissemitismo? O dragão, esse dragão que você está vendo lá em Apocalipse. E ele colocou no coração de Amã o desejo de exterminar toda a raça judaica. E ele quase chegou perto. Porque o rei tinha baixado um decreto que era para eliminar, num determinado dia, todos os judeus do império. Aí é onde entra a história de Esther, né? Esther foi colocada no palácio, exatamente com essa finalidade, com esse objetivo. Às vezes Deus coloca você em determinados lugares, porque Deus tem um propósito que só você pode fazer. Agora, o que eu acho lindo é Mardoqueu. Mardoqueu, ele sabe disso. E ele vai para a porta do palácio de Suzã. E ele ora, jejuma, e ele manda chamar Esther. E ele diz assim para a sobrinha dele: Esther, você acha que você ganhou esse concurso de Miss Universo para estar aí dentro, só para você ficar posando? Deus te colocou aí porque Ele tinha um propósito na tua vida. Agora saiba uma coisa: se você não quiser, Deus vai levantar livramento de outra parte, porque a obra de Deus não é parada. Se você não fizer o que Deus tem para fazer na sua vida, Deus vai levantar de outra parte, mas Ele vai requerer de nós aquilo que nós não fizemos. E Esther, nós conhecemos a história, ela se revela para o rei, Amã é morto e o povo é salvo. Em Israel existe uma festa, até hoje, festa do Purim, comemorando isso. Mas eles estiveram perto de ser eliminados aqui. O ataque de Herodes contra a criança. Pronto, essa daqui é exatamente o que nós acabamos de ler em Apocalipse 12. O dragão se colocou diante da mulher para devorar a criança quando ela... Aí o que é que o diabo fez? Botou no coração de Herodes para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Deus sempre está na frente. O que é que José e Maria fizeram? Fugiram para o... Você já reparou que na época de Jesus, de judeu, só tinha ele da idade dele? Porque todos os da idade dele morreram. Herodes mandou matar todo mundo. Com 33 anos, naquela época, só tinha Jesus. Porque ele foi levado para o Egito e voltou depois que Herodes morreu. E vários incidentes na vida terrena de Jesus, inclusive a sua tentação, retratam a constante tentativa do dragão para devorar a criança recém-nascida. Tem uma coisa aqui na tentação de Jesus que é bem interessante. Quando o homem pecou lá no Éden, queridos, Deus tinha dado autoridade ao homem. Lembra que eu falei ontem aqui? Domínio. Era o reino
era um reino teocrático, e Adão era o governante. Quando Adão peca, queridos, Adão entregou essa autoridade a Satanás. Por isso que o mundo jaz no maligno, por isso que Satanás é o príncipe deste mundo. Por quê? Porque o homem que entregou algo que Deus deu a ele, a Satanás. Aí olha só aqui na tentação de Jesus. Uma das tentações que Satanás faz, ele leva Jesus para um pináculo, e ele diz assim, olha só que audácia. Ele diz assim, está vendo todos os reinos deste mundo? Eu posso te dar, Jesus. Se você prostrado me adorar, porque a mim me foi dado. Quem deu, queridos? Adão. Adão deu essa autoridade ao diabo. Aí o diabo ainda diz assim, e eu dou a quem eu quiser. Queridos, se Jesus tivesse se dobrado, ele não seria digno. Como está lá em Apocalipse capítulo 5, que João tem a visão de um cordeiro, que ele é digno, porque Jesus é homem, venceu o pecado. Aquilo que Satanás perdeu no jardim, Jesus venceu no deserto. Ele venceu a Satanás no deserto, na tentação, e ele tem direito de reinar sobre toda a terra. Então, nós vemos aqui, então, mais uma vez, a tentativa do diabo de impedir, a vinda do Messias. Nós estamos falando aqui, querido, tudo que eu estou falando aqui é da primeira vinda. O diabo tentou impedir a vinda do Messias na sua primeira. Ele teve sucesso? Não. Mas você acha que ele desistiu? Não. O diabo, ele é persistente. Jesus nasceu, morreu na cruz, mas ele ainda não voltou. Então eu quero impedir agora que ele volte. É esse o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento em que o diabo quer impedir a segunda vinda de Cristo. Ele não conseguiu impedir a primeira, mas ele acha que pode impedir a segunda. E como é que ele vai impedir a segunda? Vamos ver aqui, ó. Aqui o sentido que tem sabedoria. Nós vamos entender agora essas 7 cabeças do dragão aqui, ó. As 7 cabeças, isso aqui eu estou em Apocalipse 17, ó. Estou em Apocalipse 17. Essas 7 cabeças, queridos, aparecem na besta, a mesma cabeça. E Apocalipse 17 diz o que elas são. Então, está vendo que o próprio Apocalipse ajuda você a entender? Então, vamos lá. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Isso aqui é uma localização geográfica. Está falando da mulher aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos descobrir quem são esses 7 reis? Então, cada cabeça do dragão, por isso que ela tem 7, são 7 reis. E o último tem uma característica, vai durar pouquíssimo tempo. E eu vou dizer quanto tempo vai durar. 7 anos. Se você comparar um império com 7 anos, comparar, por exemplo, com um império romano, que durou aí 200, 300 anos, ou o império egípcio, ou o império grego, que durou dezenas de anos, esse império aqui dura muito pouco tempo. É o último dos impérios, que você vai ver aqui quem é. Então, vamos estudar agora quem são essas 7 cabeças aqui. Os 7 reis são líderes de reinos que têm perseguido Israel ao longo da história. Por isso que ele fala assim, olha, lembre-se, João está escrevendo o livro quando? Há 2000 anos atrás. João não está escrevendo o livro hoje, não. Então, você tem que entender dentro do tempo que João está escrevendo. Aí ele diz assim, 5 já caíram. Vamos descobrir quem são. Quem são os 5 que caíram? São 5 impérios que tentaram destruir Israel. Egito. Lembra daquele momento que Israel foge para o deserto? Aí o faraó vem com seu exército. De um lado tem o mar, do outro lado só montanha. Aí você canta aquela musiquinha, lá vem faraó. Não é verdade? É ali, ele vem para eliminar a raça judaica. Aí o que acontece? Deus sempre está na frente. O que acontece? Deus abre o mar para que o povo passe. Aí nós temos o Império Assírio. Esse Império Assírio ele consegue escravizar e dispersar o reino do norte. Daí nascem os samaritanos, né? Aí nós temos o Império Babilônico, é a terceira cabeça. Destruiu o templo, escravizou o reino de Judá. Você tem o Império Medo-Persa, que você vê aqui esse antissemitismo na época de Amã. Você tem o Império Grego, e no Império Grego você vai ver uma figura do anticristo, que é Antíoco Epifânio, né? Que ele é uma figura típica do anticristo. Esse camarada odiava os judeus, né? E ele é um tipo do anticristo que ainda vai surgir. Então aqui estão os 5 impérios que passaram.
Aí João diz assim, existe. Qual é o que existe? O romano. Na época que ele está escrevendo a carta, qual é o império que está governando? Roma. A mesma Roma que destruiu o templo no ano 70. E dispersou os judeus sobre a face da terra. Aí ele fala, e tem um sétimo império. Aí esse é que é a grande questão. Que império é esse? É a Roma reavivada. Porque o Império Romano, de todos esses impérios, foi o único que não caiu. Aliás, que foi o único que não foi derrotado. O Império Romano cresceu tanto que se dividiu. Por isso que na visão de Daniel, eles são duas pernas da estátua. Ele se dividiu e ele caiu. Esse Império Romano, da época de Jesus, ele está voltando em nossos dias. Só que ele não tem esse nome. Sabe qual é o nome dele? União Europeia. É impressionante, eu não estou com o slide aqui. Se você pegar a área geográfica da União Europeia, dos países que fazem parte da União Europeia, e você jogar o Império Romano, é idêntico. Nós estamos vendo aqui, aos nossos olhos, a união de países que nunca se uniram, sem derramar uma gota de sangue. Então, eu não estou preocupado em saber quem é o anticristo, mas eu sei de onde ele vem. Ele vem da União Europeia. Porque Daniel diz isso. Ele diz assim, olha, o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir, de Daniel 9:27, é o anticristo. Ele é chamado por Daniel de príncipe que há de vir. Aí ele diz assim, o povo desse príncipe destruirá a cidade e o santuário. Qual foi o império que destruiu Jerusalém e o templo? Romano. Então ele está dizendo, é desse império que vai sair o príncipe que há de vir. Então, o anticristo não é brasileiro, não é. Ele vem. Agora ele pode ser um judeu? Pode. Eu não estou dizendo que é ou que não é. Porque um judeu, você é judeu, não é de onde você nasce, é pelo sangue. Se você nascer em qualquer lugar, se sua mãe for judia, você é judeu. Entendeu? Mas eu entendo que ele será do reavivamento. Então, uma das coisas que eu falo também há muito tempo é que há uma tendência cada vez mais do crescimento da União Europeia e do enfraquecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele já atingiu o seu apogeu. E ele está em declínio, viu, queridos? Se você conhecer um pouco da história mundial, da geopolítica mundial, você está notando que os Estados Unidos está decaindo. Ele entrou numa curva descendente. China, Índia, que é um país que pouca gente fala, está numa curva ascendente. Outras nações estão crescendo, os Estados Unidos está caindo. Por quê? Porque o relógio de Deus está chegando. O relógio de Deus está chegando. Então, vamos continuar. Então, nós vimos aqui, olha, e o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. E deu à luz a um filho homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho será arrebatado junto para Deus. Queridos, o que é que aconteceu aqui? Isso aqui é uma descrição do fracasso de Satanás na sua primeira tentativa. A primeira tentativa do diabo era impedir Jesus de vir. Ele fracassou. Aí você diz, ele desistiu? Não. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. A grande pergunta é, por que o diabo ainda está atrás dos judeus? A criança não já nasceu, não já foi arrebatada, mas o diabo continua perseguindo a mulher. Porque o diabo sabe que se a mulher for eliminada, Jesus não volta. Se Israel for eliminado da terra, como ele tentou fazer no passado, Jesus não volta a essa terra. Parece uma coisa muito dura para se dizer, né? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas eu gosto de falar coisas para fazer você pensar. Porque, queridos, nós vamos entender isso aqui agora pela boca do próprio Senhor Jesus. Por que Satanás continua perseguindo a mulher? Aí vamos entender isso aqui. Para entender isso aqui, você tem que ir para Mateus 23. Queridos, o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos que eu mais amo de estudar. Mateus é um evangelho escrito para judeus. Claro que nós lemos, nós somos edificados, mas não esqueça disso. Mateus, o público para quem Mateus escreve, são judeus crentes. São judeus que se converteram. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando você vai estudar no seminário, né, geralmente as pessoas aprendem o seguinte: o primeiro grande debate na história da igreja, o debate teológico, é sobre a divindade de Cristo.
Né? Pessoas dizem assim, não, Jesus era Deus ou Jesus era homem? Isso aí foi discutido nos séculos I, II. Aí outras pessoas dizem, não, o primeiro grande debate da igreja é sobre a Trindade. Que realmente houve um debate no início da história da igreja sobre a Trindade. Se Deus era um, três, como era isso, né? Então nós tivemos os concílios da igreja para esclarecer isso. Mas para mim, queridos, nada disso foi o primeiro debate da igreja. No meu entendimento, o primeiro debate dentro da igreja surgiu quando ela era 100% judaica. Você sabia que quando a igreja nasceu, era 100% judaica? Quando Pedro prega em Pentecostes, a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. 3.000 judeus. Aí depois ele prega de novo, 5.000. 5.000 judeus. Então a igreja, no seu início, era 100% judaica. Os gentios começaram a entrar depois. Começou com os samaritanos, depois Pedro pregou o evangelho a Cornélio. A coisa foi bem devagar. Hoje a igreja é quase que 100% gentílica, formada mas no início era o contrário. Por que eu estou falando isso? Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para os crentes que se converteram para responder uma pergunta que eles tinham. Sabe qual era a pergunta que os crentes tinham quando eles entravam na igreja? Ele chegava e dizia o seguinte: vem cá, Jesus é o Messias? É. Por que o reino de Deus não veio? Se o reino de Deus não veio, então Jesus não é o Messias. Porque nas profecias sobre o reino de Deus, diz que o Messias, quando vier, ele vai trazer o reino. Aí Mateus vai escrever o seu evangelho para mostrar para esses judeus que o reino de Deus não veio, não foi porque Jesus não era o Messias, mas foi porque o povo judeu não creu nele. Por isso, queridos, que você vai ouvir muito uma expressão no evangelho de Mateus, que Mateus usa reino dos céus, mas nos outros evangelhos você vai escutar a expressão reino de Deus. É a mesma coisa. É porque Mateus está escrevendo para os judeus e ele evita usar o nome de Deus. Então ele fala reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Esse reino de Deus, queridos, ele é pregado no Antigo Testamento, sempre. Todo judeu era familiarizado com ele. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou chocar vocês de novo. Né? O pastor aqui veio falar tanta coisa aqui, eu acho que não vamos chamar mais nunca para cá. Vou chocar vocês de novo. João Batista pregou que evangelho, queridos? Do reino. O evangelho que João Batista pregava não era para você. Era para os judeus. Você só entende isso quando você entende todo o plano de Deus para Israel. Quando você chega, você sabe que Israel pecou, quebrou a aliança com Deus e sofre até hoje por isso. Quando você chega lá em Levíticos capítulo 26, versículo 40, depois que Deus disse que tudo de ruim que ia acontecer com Israel, todo esse sofrimento que acontece com Israel, você encontra em Deuteronômio 4, Deuteronômio, e em Levíticos 26, tudo isso aí que está acontecendo, Deus disse muito antes. Aí no versículo 40, diz assim, olha, mas eles se arrependerão, e eu me lembrarei da minha aliança, que eu fiz com quem? Olha a aliança abraâmica aí. Então Deus está dizendo que no futuro Israel vai se arrepender. Mas não é um judeu se arrepender, é toda a nação se arrepender. Por isso que Paulo em Romanos vai dizer assim: todo Israel será salvo. Ele está falando da nação de Israel. Porque no futuro você vai ver toda a nação remanescente que sobrou se arrependendo. Está vendo aí? Então, queridos, em Mateus 23, nós chegamos no fim do ministério de Cristo. Você vai ver João Batista pregando o evangelho do reino, Jesus pregando o evangelho do reino, você vê isso em Mateus capítulo 3. Agora olha só que coisa interessante, em Mateus capítulo 10, Jesus faz a primeira obra missionária. Está lá em Mateus capítulo 10. Ele reúne todos os discípulos, todos os judeus, e diz assim para ele, os 70, olha, eu quero que vocês saiam anunciando aí o evangelho. Mas não entre na casa dos samaritanos. Apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que evangelho é esse que nem eu e nem você podíamos ouvir? O evangelho do reino. O evangelho do reino, ele diz respeito a Israel. Qual era a mensagem de João Batista, queridos? Arrependei-vos,
Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus só vem quando toda a nação de Israel se arrepender e reconhecer a Cristo como Messias. Está entendendo? É o que está lá em Levíticos 26. Por isso que você vai ver no Antigo Testamento Neemias orando pelo pecado da nação. Você vai ver em Daniel capítulo 9, Daniel orando por toda a nação, porque eles conheciam essa profecia. O reino de Deus só vem para Israel quando toda a nação se arrepender. Aí João Batista foi mandado primeiro. Ele pregou o evangelho do reino. Aí eu pergunto, toda a nação se arrependeu? Não. Alguns se arrependeram. Aí Jesus manda os 70. Aí quando chega no capítulo 16, Jesus pede um relatório. Porque quando você faz missões, você depois traz o relatório. Aí qual é o relatório de Jesus? Que dizem os homens quem eu sou? O que é que Jesus queria ter ouvido? Aquilo que Pedro falou. Revelado pelo Espírito Santo, ele disse, tu és o Cristo. Cristo é a palavra para Messias em grego. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus queria ter ouvido isso de cada judeu, mas ele não ouviu. Pelo contrário, ele foi rejeitado. João capítulo 1, versículo 11 diz assim, ele veio para o que era seu. Às vezes algumas pessoas vão ler esse texto e botam um plural que não tem. O texto lá em português, em grego, em alemão, onde você vê, está no singular. Ele diz assim, ele veio para o que era seu. O que é que era dele? O reino. Ele veio para reinar. Aí o texto continua, mas os seus não... Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está me ouvindo contar essa história e você está preocupado. Pastor, quer dizer que a igreja é uma coisa do acaso? Só porque o judeu rejeitou a Cristo, a igreja entrou? Não, queridos. Está no plano eterno de Deus, desde a antiguidade passada. Só que nós éramos um mistério. Você não encontra a igreja no Antigo Testamento. Pode ler a igreja, o Antigo Testamento de cabo a rabo, não aparece a igreja em lugar nenhum. Porque Deus guardou a igreja como um mistério seu para ser revelado no seu tempo. No Antigo Testamento você só vê Israel. Agora, queridos, inclusive Apocalipse vai dizer que o cordeiro foi morto quando? Quando é que o cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer assim, haja luz, Deus disse, haja cruz. A cruz vem antes da luz. Porque já estava no plano eterno de Deus. Porque Deus é onisciente, queridos. Ele sabe todas as coisas. Então, nós chegamos aqui no capítulo 23. O capítulo 23 é o desfecho de todo esse drama da rejeição de Israel, de Jesus. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Aí ele diz uma coisa muito interessante. Olha só o que é que Jesus diz aqui. Olha. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Os homens de Deus que Jesus mandou antes foram mortos. Inclusive João Batista foi decapitado. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes. Eu não sei como tem pessoas que dizem que não existe livre-arbítrio. Está bem claro um livre-arbítrio aqui. Jesus queria uma coisa e os judeus queriam outra. Aí ele continua. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ele está falando do templo. E de todo Israel que vão ser espalhados. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, Baruch Rabá, Bershem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aqui, queridos, está no Salmo 118. Todo judeu sabe que é o salmo para receber o Messias. Aliás, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, o que é que eles falaram? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Quem disse isso? O povo que estava do lado de fora do muro. O que é que o povo que estava do lado de dentro disse? Crucifica-o. Crucifica-o. Não foi todo Israel que disse. Isso tem que ser dito por toda a nação de Israel. Agora Jesus está fazendo uma promessa aqui.
Jesus está dizendo assim, vocês estão me vendo aqui, ele está falando, não é para a igreja, querido, ele está falando para Israel. Ele está dizendo assim, vocês judeus não vão me ver mais. Até que, se Jesus tivesse dito assim, vocês não vão me ver nunca mais, aí eu concordaria com a teologia da substituição. Deus substitui Israel, porque os judeus Deus descartou. Mas Deus não descartou Israel. Ele disse assim, aqui, vocês não vão me ver mais até que, tem um até que, vocês digam assim, bendito o que vem em nome do Senhor. O que é que Jesus está profetizando aqui? É que no futuro, esse mesmo povo que disse crucifica-o, vai clamar por Jesus. Aí sim ele vai voltar. Então, queridos, para que isso aconteça, Israel tem que existir. Por isso que eu digo, se Israel não tem segunda vinda, porque não tem clamor, clamando pela vinda dele. Lembre-se, eu não estou falando de arrebatamento, queridos, eu estou falando de segunda vinda. Nós já estamos no céu nessa hora aqui. Quando a tribulação estiver acontecendo aqui, nós já estamos desfrutando das bênçãos celestiais. Eu estou falando da segunda vinda com Cristo. Vamos correr que o tempo chegou. Então vamos ver rapidamente aqui, Israel na grande tribulação. Então, nós chegamos agora na metade da tribulação. Por isso que ele conta essa história toda. E ele vai começar a contar o que vai acontecer com Israel. Lembre, quem é a mulher? Israel. Então, o que acontece? A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que lhe sustentasse durante 1260 dias. Sabe o que é que equivale isso? O mês judaico tem 30 dias. Então, 1260 dias corresponde a 3 anos e meio. Então, o texto de Apocalipse está dizendo que a mulher vai fugir para o deserto. Deserto em Israel, ali na região da Judéia, são montanhas, quem já esteve lá sabe. É uma região de montanhas, mas é desértica. Por quê? Porque não é para ficar em Jerusalém. Porque Jerusalém vai ser destruída. Então eles vão fugir e Deus vai sustentar elas por 1260 dias, 3 anos e meio. Que Deus vai preservar. Isso vai acontecer durante a segunda metade da tribulação de 7 anos, conforme Jesus profetizou. Olha só o que acontece aqui. Essa profecia é tremenda, né? 70 semanas de Daniel, para mim é a profecia mais precisa, porque ela marca data, não é comum. Não é comum uma profecia bíblica marcar data, essa marca a data do início, e você calculando, você sabe quando ela ia terminar as 69 semanas. Um judeu que fosse bom em matemática, no primeiro século, ele tinha certeza absoluta que Jesus era o Messias. Por isso que Jesus fala do tempo, vocês não conheceram o tempo da vossa visitação. Eles não souberam fazer o cálculo e não prestaram atenção que Jesus, quando entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, estava se cumprindo essa profecia. Olha só, e depois de 62 semanas será cortado o Messias. Já tinha se passado 7, com 62, 69. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, aquilo que eu falei para vocês, é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele quem, queridos? Esse príncipe que há de vir aqui, firmará uma aliança com muitos. Esse muitos é em relação aos judeus, os governantes judeus que vão estar, por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as oblações. Por isso que nós dizemos que a tribulação tem 7 anos. Porque essa semana aqui é de anos, não é de dias. A palavra aqui é shavu. Shavu quer dizer somente 7, não quer dizer dias. Então, são semanas de anos. Então, está faltando para se cumprir as 70 semanas de Daniel, ainda faltam se cumprir a última semana. Nós estamos vivendo o período do intervalo. É nesse intervalo que a igreja entra. Quando a igreja for arrebatada, aí, como eu disse ontem, Deus vai apertar a tecla play e vai começar a última semana, né, que é para Israel. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso será a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso aqui é a mesma coisa. Já. Agora, aqui, rapidamente, vamos passar aqui os eventos da tribulação, né, bem rápido, para vocês terem uma ideia dos acontecimentos, né, de acordo com a Bíblia. Nós temos aqui o arrebatamento da igreja. Né? Nós estamos aqui, eu sou esse camarada aqui. Aí, queridos, depois do arrebatamento, eu não sei quanto tempo vai acontecer o início da tribulação. Existe um intervalo de tempo aqui, porque não é o arrebatamento da igreja que marca o início da tribulação.
estava conversando com o irmão aqui, pode ser que a igreja seja arrebatada hoje e a tribulação só comece daqui a 10 anos, 20 anos, ou 1 mês, 2 meses, eu não sei. Por quê? Porque o que marca o início da tribulação é o acordo de paz que nós acabamos de ver. Então, se você estiver aqui na terra, e eu espero que não esteja, se você vê um líder mundial carismático coordenando uma assinatura de acordo de paz de Israel com todo o mundo árabe, inclusive com o Irã, com a Turquia, com a Rússia, com todo mundo, então você pode ter certeza que esse líder é o anticristo. E que depois de 7 anos desse acordo, é a volta de Cristo. Então, na primeira metade da tribulação, surge o anticristo, líder das nações do Ocidente. Ele não domina o mundo todo aqui. Para ele dominar o mundo todo, é um processo que ainda vai acontecer na segunda metade. Aqui ele é líder de um bloco. E quem se voltar contra ele, ele vai destruir, porque ele quer governar toda a nação, todo o mundo no futuro, né? Israel é protegido nesse período. O acordo de paz é para proteger Israel. E muita gente em Israel vai achar que o anticristo é o cara. Porque ele vai dizer assim, rapaz, agora nós estamos vivendo em paz. A coisa que o judeu mais quer é paz. Aí Jesus disse o quê? Quando pensarem que a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. Porque tudo que o anticristo está fazendo aqui é engano. Ele está enganando todo mundo. Ele não está mostrando quem ele é. Aí nós vamos ter nesse período aqui a ascensão da igreja apóstata. Então eu costumo dizer, por exemplo, quando a igreja for arrebatada, vai ter culto aqui depois. Vai ter pessoas que vão entrar aqui e vão fazer um culto, por quê? É a igreja apóstata que vai continuar frequentando cultos. E eu entendo, inclusive, que vai haver uma unificação das religiões. O arrebatamento da igreja vai mudar as religiões do mundo inteiro. Islamismo vai se juntar com o budismo, com o cristianismo falso, com o protestantismo falso, porque as pessoas vão ter medo do arrebatamento. Queridos, quando a igreja for arrebatada, não pense que o William Bonner vai dizer assim, vai abrir o Jornal Nacional dizendo assim, acaba de acontecer o arrebatamento da igreja. Não vai ser isso. O diabo já tem uma mentira guardada. Eu não sei o que é que ele vai mentir, eu sei que ele vai mentir, porque ele é mentiroso. Se ele vai falar de abdução extraterrestre, eu não sei. Eu sei que as pessoas que ficarem vão ter medo de ir, porque o homem tem medo daquilo que ele não conhece. Se tiver uma caverna toda escura aqui, eu disse assim, rapaz, entra aí, você vai entrar? Você fica, rapaz, não sei o que é que tem aí dentro. O homem naturalmente tem medo do que ele conhece. Agora, nós sabemos para onde nós vamos. Nós não temos medo nenhum, nós sabemos para onde nós vamos. E o sistema levítico judeu vai ser restabelecido. O que é isso? Os sacrifícios que Israel fazia no passado vão voltar a acontecer na tribulação. Por isso que tem que ter um templo em Israel. E nós já estamos vendo isso, é um outro sinal que está acontecendo. As peças do templo já estão prontas, né? Eu já visitei o Instituto do Templo de Israel já 2 vezes. Você verá todas as peças que os sacerdotes usavam, estão lá, da forma que Deus disse que era para ser. As vestes do sumo sacerdote estão todas prontas, feitas da forma que Deus disse que era para fazer lá em Êxodo. Aí nós temos aqui a abertura dos selos, que eu falei que começa lá em Apocalipse 6. Aí nós temos as trombetas, isso aqui tudo na primeira metade. Aí nós temos o quê? A queda de Satanás. Isso aqui também é outra questão polêmica. O dragão, que nós estamos estudando aqui no capítulo 12, é Satanás. E o texto diz assim, olha, e houve então uma guerra nos céus, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes e fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Eu costumo dizer que esse mundo já é tão ruim, com o diabo lá em cima. Porque o diabo, querido, ele não está preso, não. O diabo, ele habita nas potestades do ar. Ele está lá nas potestades do ar. Mas aqui, na metade da tribulação, ele vai ser expulso das potestades do ar. E ele vai ser lançado à terra. Agora, a terra é tão ruim com ele lá em cima, imagina com ele aqui embaixo. E ele vai encarnar em uma pessoa, que é o anticristo, na segunda metade. Aí continua aqui, ó. Sim, aí Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus, ele alerta para esse momento também. Ele está falando para judeus, olha o que ele diz, ó.
Quando, pois, vide a abominável da desolação, quem é essa abominação da desolação aqui? É o anticristo. Ele está falando, ele dá esse nome para o anticristo. Daniel chama ele de príncipe que há de vir. Jesus chama ele de a abominação da desolação. Aí ele fala, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, o lugar santo qual é, queridos? É o templo. Então Jesus está alertando para os crentes judeus em Israel, quando vocês virem o anticristo profanar o templo, aí ele diz, ó, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, ou seja, deserto, vá para conforme o Apocalipse diz. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no... No inverno a gente sabe, porque você fugir no frio é muito pior do que fugir, né, em qualquer outra estação. Agora, no sábado, isso aqui é uma prova que Jesus está falando para Israel, e não para a igreja. Porque nós já estamos no céu, queridos. Nós não estamos passando por isso. Porque haverá, então, grande aflição, tem umas traduções que usam a palavra tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando ele fala da abreviação dos dias, ele está dizendo, se esses dias durassem mais de 3 anos e meio, não escapava ninguém. Então ele só vai durar 3 anos e meio exatamente para que quando Jesus voltar, tenham pessoas vivas na terra. Então vamos voltar aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? Na metade da tribulação, o dragão é expulso, o anticristo profana o templo, aí agora vai acontecer a pior fase da tribulação. Os maiores juízos de Deus, que são as taças, começam a ser lançados agora. Aqui sim é o derramar da ira de Deus. Queridos, você serve a um Deus de amor, de graça, de bondade, mas você serve a um Deus que se ira todo dia. O nosso Deus, ele tem como um dos seus atributos a ira. É uma ira santa. Você acha que quando Deus vê uma mulher abortando uma criança inocentemente, e esse sangue é derramado, você acha que Deus olha isso e acha natural como o homem acha? O cálice da ira de Deus está se enchendo. E quando ele se completar, será derramado. Por isso que os últimos juízos são cálices. É o derramar da ira de Deus sobre a terra. Por isso que eu creio que a igreja não está aqui. Porque Deus não derrama a sua ira sobre a igreja. Ele nunca derramou a sua ira sobre os justos, em toda a história. E nós tivemos vários exemplos do derramar da ira de Deus. O dilúvio, ira de Deus. Sodoma e Gomorra, ira de Deus. E Deus nunca derramou a sua ira sobre os justos. Não vai ser agora na tribulação que ele vai fazer. Deus não vai dar uma surra na noiva para depois casar com ela toda machucada, né? Eu brinco com os pós-tribulacionistas que o Jesus deles vai ser enquadrado na Maria da Penha. Porque se a igreja vai sofrer a grande tribulação, é a ira de Deus. Então Jesus está na igreja. Aí depois que ela está toda quebrada, ele diz, vamos casar agora, minha filha. Não é, que é isso? Não tem o menor sentido a igreja passar pela grande tribulação. Aí, olha, versículo 10. Agora ouvi uma voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador. É outra característica do diabo. Ele é enganador e ele é acusador. Há uma controvérsia, queridos. Se você conhece a história de Jó, o que é que acontece na história de Jó? Jó está diante de Deus. Porque Satanás está diante de Deus. Satanás é um ser angelical, queridos. Ele perdeu, né, o seu lugar no céu, mas ele não deixou de ser o que ele foi. Ele é, assim como os demônios, são seres angelicais. E quando é que o diabo vai à presença de Deus? Quando Deus permite que ele vá. Ou quando Deus o chama. Então, naquele dia que os anjos estiveram diante de Deus, a Bíblia diz que Satanás veio entre eles. Por quê? Porque Deus permite. O diabo não faz o que quer. O diabo faz o que Deus quer. Lutero até dizia que o diabo é o diabo de Deus. É como se o diabo fosse um pitbull. E Deus segura a coleira dele aqui. Aí quando tem um cabo meio ruim assim, ele diz, pega, pega, pega. Volta, volta. O diabo é o diabo de Deus, queridos. Deus é o soberano sobre toda a sua criação.
Então, quando o diabo vai acusar Jó. Por quê? Porque ele é o quê? Acusador. Quando você peca, o diabo acusa você. Ele continua com esse ofício de acusador. Ele diz assim, está vendo aquele teu servo? Que diz que te ama? Agora deixa eu lhe tranquilizar. Nós não devemos pecar. Mas João diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para junto ao Pai. Agora, Jesus, além de médico que cura, ele é advogado. Eu sou advogado também, então eu gosto disso. Só que Jesus, queridos, o método dele defender você é diferente de todos os advogados que existem na Terra. O que é que o advogado faz diante de um criminoso para um juiz? Ele tenta mostrar o lado bom do cara, né? Quando o camarada é um bom advogado, ele diz assim, olha, esse camarada fez essa coisa, ele matou, mas é uma pessoa boa. Ele fez isso, fez aquilo, olha, ele ajudou muita gente. Ele perdeu a cabeça naquele dia. A defesa de Jesus não é essa. Sabe por que Jesus não diz isso? Porque nós não somos bons. Não tem ninguém aqui bom. Todos nós somos ruins. Sabe como é que é a defesa do nosso advogado junto ao Pai? Ele diz assim, realmente eles pecaram. Mas eu paguei o preço. O meu sangue foi derramado sobre eles. E eles são absolvidos não pelos méritos deles, mas pelos méritos de outro. Queridos, isso é um amor que não tem explicação. Jesus vir ao mundo, se rebaixar e se fazer homem, se fazer carne, e ter sobre ele todos os seus pecados, cometidos e pensados. Porque muito pecado você não fez, mas pensou. Os piores possíveis estavam sobre ele, na cruz. E lá ele pagou o preço da nossa redenção. Por isso que o nosso advogado nunca perde uma causa. Nunca perde uma causa. Agora, queridos, isso não nos dá o direito de pecar. Quando eu conheço a santidade de Deus, quando você peca, você vai de encontro à santidade de um Deus, queridos, que abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Não há comunhão de Deus com o pecado. Aí ele continua, vamos voltar aqui. Ó. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe tem pouco, 3 anos e meio. É o tempo que ele tem. Então, o que é que ele vai fazer nesse tempo? Tudo que ele puder fazer. Tudo quanto é desgraça que ele puder fazer, ele vai fazer nesse tempo. Agora, queridos, olha só, eu disse a vocês com relação a símbolos, né? Vamos passar rapidamente isso aqui, ó. Apocalipse 12, 14, tem uma coisa muito interessante, que eu já vi muita gente interpretar de forma totalmente equivocada. Olha só o que é que disse. Novamente a mulher, está vendo? Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente, ou seja, do diabo. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E meio tempo, 6 meses. Se você somar tudo, 3 anos e meio. Que corresponde a 1.260 dias. É o mesmo tempo. Então, ele está se referindo à segunda metade. Aí, olha só como é uma interpretação equivocada. Uma pessoa lê isso aqui e diz assim, foram dadas as asas da mulher, a mulher 2 asas da grande águia. Aí o cara lê isso aqui e diz assim, rapaz, qual é o símbolo dos Estados Unidos? Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Uma águia. Olha só que interpretação totalmente fora de lógica. Existia Estados Unidos quando Deus escreveu a Bíblia aqui? Mas ele traz para o dia de hoje. Aí ele diz assim, olha, rapaz, os Estados Unidos vão ajudar Israel. Não é isso, queridos. Quando eu estou diante de um símbolo desse, asas de águia, eu tenho que buscar a interpretação na Bíblia, como eu disse a vocês aqui. A Bíblia vai dizer o que significa essas asas de águia. Por que ele está usando a expressão das asas de águia? Uma águia, ela faz o seu ninho no alto de um penhasco. Quando ela nota que um predador está chegando, sabe o que ela faz? Ela pega todos os seus filhotes, coloca sobre as suas asas e voa com ela para um lugar seguro. Isso acontece até hoje.
com a águia, ela faz isso. Aí Jesus está usando essa questão da natureza para dizer que ele vai fazer isso com Israel. Agora, ele já fez isso no passado. A Bíblia interpreta a si mesmo. Vamos aqui agora, está vendo uma águia aí, ó, bonitona, mas não é os Estados Unidos não, viu? Olha só o que é que o texto diz, ó. Eu vou ler aqui, queridos, Êxodo capítulo 19. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falas à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios. Isso aqui ele tinha acabado de livrar Israel do Egito. Como vos levei sobre asas de... Olha aí. Jesus está usando essa figura de linguagem para dizer o seguinte: quem livrou vocês dos egípcios fui eu. É isso que o texto está dizendo. Só que não aparece aqui não. Ó. Só que não. Ó. Olha só. Em Deuteronômio 32, a mesma coisa. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, aquela expressão asas de águia, queridos, ela se refere a Deus livrando Israel no deserto, como Deus fez durante o Êxodo. O Êxodo é o período em que mais acontecem milagres na Bíblia, sabia disso? Os 40 anos. Deus faz coisas tremendas. E Deus está dizendo que na tribulação vai fazer a mesma coisa. Vai proteger esse remanescente. Queridos, então nós temos aqui, ó, quem vai receber a marca da besta entre os judeus? Os judeus incrédulos vão receber. Os 144 mil que vão estar evangelizando, são todos judeus, não vão receber, não vão aceitar. O remanescente crente também não vão aceitar. E os ortodoxos incrédulos também não vão aceitar. Esses aqui não são salvos não, queridos. Mas eles não vão aceitar porque eles não reconhecem o anticristo como sendo o Messias. Como eles não reconheceram Jesus na sua primeira vinda. Então esses aqui, ó, esses aqui e esses aqui serão mortos, né, durante a grande tribulação. Então, ó, está aqui, ó, judeus incrédulos, gentios. Então aqui você está vendo quem vai receber a marca da besta e quem não vai. Esses aqui, todos vão receber a marca da besta. E esses aqui não irão receber a marca da besta. Então vamos terminar aqui a grande tribulação. Na segunda metade, o anticristo como governante mundial, Israel é perseguido. Aqui começa a perseguição de Israel, né? Aqui começa a adoração de Satanás e do anticristo. Então, a marca da besta, ela é implantada na segunda metade. Então, essas pessoas que ficam, né, que são, né, escatofóbicas, né, tem medo da marca, né? Tem gente assim, eu quero mudar o número do meu telefone, que é 666. Tem nada a ver isso, querido. O número do seu telefone ser 666. Então, a marca da besta, ela vai começar a ser implantada na segunda metade. E deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas vão querer a marca. As pessoas que eu digo são os habitantes da terra. Porque quem receber a marca vai receber benefícios do governo. Você vai estar de acordo com o governo. Quando você não tem a marca, você vai padecer. Você vai sofrer muito, até com a sua própria vida. Então, muita gente, eu estou até vendo aqui, que as pessoas vão fazer fila para receber a marca da besta, né? E o evangelho já vai estar sendo pregado dizendo para não receber a marca da besta. Mas, queridos, a tribulação é um período único na história. É o guerrear de Cristo com o anticristo. E o falso profeta vai fazer coisas sobrenaturais aqui. Nós não temos tempo de abordar tudo. Mas, você se lembra da prova que foi feita com Elias e os profetas de Baal? Você se lembra, né? Qual era a prova? Fazer fogo cair do... A Bíblia diz que os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, ficaram se cortando, clamando, até meio-dia. Aí eu pergunto a você, caiu o fogo do céu? Por que não caiu? Porque Deus não quis. Deus não quis. O diabo podia fazer o que quisesse. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que o falso profeta, sozinho, vai fazer cair fogo do céu. Por que vai fazer? Porque Deus quis. É tudo da soberania de Deus. Agora, por que Deus quis? Porque Deus, ele vai dizer isso aqui, olha. Jesus veio, pregou a verdade, e o homem não acreditou em Cristo. Aí vai vir um outro pregando a mentira, e muitos vão acreditar. E eles vão fazer sinais de prodígios de mentira, para enganar essas pessoas, que não creram em Cristo,
mas vão crer no anticristo. Aí nós temos o juízo das taças, Armagedon e volta de Cristo. Amém? Então nós temos aqui, vamos passar rapidamente aqui sobre o Armagedon, né? O Armagedon você vai ver aqui no capítulo 16, nós já estamos chegando no final do Apocalipse, e o capítulo 16 você vê o derramar das taças. E a penúltima taça, queridos, é quando Deus seca o rio Eufrates para os reis do Oriente virem. E ele diz uma coisa interessante, ó, e da boca do dragão, quem é o dragão, queridos? Satanás. E da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos. Está vendo como uma coisa espiritual? Semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, olha aí, sinais e maravilhas, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. E eis que vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon não é o lugar da batalha, é o lugar da reunião dos exércitos. Então, quem vai fazer com que a ONU se volte contra Israel são espíritos demoníacos, que vão influenciar os governantes da terra. Aí você tem aqui a travessia, né, dos exércitos do Oriente em relação ao Armagedon. Você tem uma visão aí de Jerusalém. A Jerusalém está aqui embaixo e aqui é o lugar do Armagedon. Quem já foi lá em Israel já deve ter visto. Armagedon é uma palavra hebraica, na verdade são 2 palavras, Arm e Megido. Montanha de Megido, que é essa montanha aqui onde tem, né, ruínas, várias ruínas aqui, desde a época dos cananitas, né? Que essa cidade existe aqui do Megido. E aqui você está vendo ao fundo o Armagedon. Tem uma foto aqui mais. Aí você está me vendo aí alguns anos antes e alguns quilos a menos. Que eu estou brincando. Aqui ao fundo, querido, você está vendo aqui o Vale do Armagedon. Então aqui acontece a reunião dos exércitos do anticristo. A batalha não acontece aqui. A batalha acontece em toda Israel, inclusive em Jerusalém. Por isso que Jesus manda os judeus fugirem de Jerusalém. Se você ficar lá, você vai morrer. Porque o anticristo vai entrar com o seu exército e vai destruir Jerusalém e os judeus que estiverem lá. Ó, aqui outra visão da Armagedon. Aí você tem um lugar que ele manda fugir, que é em Bosra, né? Que ninguém sabe ao certo. Aí Zacarias diz, ó, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, ó, Zacarias 14 retrata essa batalha também, né? Jeremias 19 também fala. Vamos passando aqui. Joel, essa profecia aqui, deixa eu parar um pouquinho, que essa profecia aqui é impressionante. Essa profecia é para os dias de hoje. Queridos, Jerusalém, Israel, já foi conquistado na história 17 vezes. Porque Israel é um país que fica ali ligando várias nações. Então, todo império que surge, conquista Israel. Agora, queridos, Israel nunca foi dividido. Foi conquistado e depois foi perdido, mas nunca foi dividido. Aí olha só a profecia de Joel. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, aqui é Israel, e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Deus está irado com as nações da terra. Quem foi que dividiu Israel, queridos? Pela primeira vez, Israel foi dividido pela ONU. Em 1947, a resolução 181 da ONU dividiu Israel entre Estado palestino, que é esse vermelho aqui. Aliás, esse lado aqui também pertencia a Israel, foi dado à Jordânia. Também fazia parte de Israel. E Israel ficou com esse lado. Esse mapa aqui é original, queridos. É da época da resolução da ONU. Queridos, aqui, ó, quem é o responsável por essa divisão? A ONU. Por isso que Deus vai reunir todas as nações da terra. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor Davi, o Brasil está na profecia bíblica? Eu digo, está aqui, ó. Todas as nações da terra, o Brasil está lá também, apoiando isso. Queridos, se você tem um filho que você ama muito, e você dá um presente para ele, diz, meu filho, esse presente é seu, e vem uma outra pessoa e tira o presente do seu filho, você vai gostar?
pois foi isso que as nações fizeram. Essa divisão da terra é uma afronta à promessa de Deus para Israel. Por isso que Deus está irado. E a Bíblia diz, Apocalipse vai dizer que Deus vai pisar as nações como se pisa uva no lagar. E Deus vai devolver essa terra ao verdadeiro dono, que não são os palestinos, é Israel. Você pode gostar disso ou pode não gostar disso. Não vai mudar o plano de Deus. Vai se cumprir exatamente como Deus planejou. Por que Satanás quer impedir, quer eliminar o povo judeu? Então vamos voltar para aquela profecia de Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua. A preocupação do diabo é sempre essa. Aí, sem judeus não existe Israel. Sem Israel não tem o clamor pelo Messias. Lembra que a gente viu aqui? Israel tem que clamar pelo Messias para que o Messias venha a segunda vez. Sem o clamor pelo Messias, sem retorno de Cristo. Sem retorno de Cristo, não esmaga a cabeça da serpente. Essa é a lógica do diabo. Aí você vai responder a pergunta agora. Por que o mundo odeia Israel? É uma motivação satânica. Tem uma frase muito linda de Missões, que é uma verdade, que diz assim: Missões nasceu no coração de Deus. Não está na Bíblia essa frase, mas é verdade. Missões está no ID de Jesus. O antissemitismo nasceu no coração de Satanás. Um crente antissemita é um crente que faz o que Satanás quer. Aí nós vamos começar agora por clímax, que é o momento que eu mais gosto de Apocalipse. Sabe? Apocalipse tem uns momentos dramáticos, assim, que você fica preocupado, mas vai chegando o clímax final, que é quando Jesus volta a essa terra. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fundido para o meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte será removerá para o norte, e a outra metade para o sul. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando Jesus subiu ao céu, ele estava em que monte? Oliveiras. Atos capítulo 1. Aí o que é que o anjo disse lá? Da mesma forma que os viste subir, ele vai... Eu acho que Jesus vai pisar nesse monte, no mesmo lugar que ele subiu. Eu acho. Porque é como se fosse rebobinar a fita ao contrário. Jesus foi e agora ele está voltando. Né? E ele vem em socorro de Israel. Agora, queridos, é o momento mais lindo de Apocalipse para mim, é esse aqui. Ele diz assim, olha, João agora vai retratar Jesus vindo na segunda vinda de Cristo. E ele diz assim, olha, e vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Se você sonha um dia montar num cavalo branco, você vai realizar esse sonho aqui. Viu? Aliás, é bom você ir treinando aí, viu? Vai treinando aí para não cair do cavalo. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 11. Queridos, é porque eu não li aqui o 19 desde o início. Mas deixa eu ler aqui, tem uma coisa muito importante aqui. Deixa eu abrir aqui Apocalipse 19. Um minutinho aqui. Queridos, no início do capítulo 19, se você tiver com uma Bíblia aí, você pode acompanhar, Jesus, ele está olhando o que está acontecendo no céu. Todo esse drama aqui está acontecendo no céu. Porque João está lá em cima, lembre-se disso. Aí ele diz assim, olha, no versículo 7 ele diz assim, porque nós lemos aqui o versículo 11. Mas olha o que ele diz antes, ele diz assim no versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O céu está se preparando para um banquete, porque está tendo um casamento no céu, que é as bodas do Cordeiro. E o banquete é na terra. Aí ele diz, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A noiva está lá em cima, junto com o seu noivo. E foi-lhe dado, olha, preste atenção, versículo 8. E foi-lhe dado, foi dado a quem? A noiva. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino
e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É uma justiça que nos foi imputada, não é nossa. Deus que nos deu essa justiça. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa justiça, Ele vê a justiça de Cristo. Isso se chama o quê? Justificação. Na cruz do Calvário aconteceu uma troca paradoxal. Você deu a Jesus o que tinha de pior, os seus pecados. E Jesus lhe deu o que ele tinha de melhor, a sua justiça. Isso é justificação. Aí o texto continua aqui, ó. E foi-lhe dado que vestisse. Então, quem é que está vestido de linho? São os anjos? Não, é a igreja. Está aqui. A igreja está vestida de linho. E ele diz, são os atos de justiça. Você não vê, queridos, essa expressão, vestido de linho fino branco para anjo. Não tem essa descrição na Bíblia. Porque sempre quando você vê as vestes de uma pessoa, é como ela está diante de Deus. Por isso que na parábola da festa, quem está com a roupa rasgada não entra. Toda suja não entra. Porque ele está em pecado diante de Deus. Então essas pessoas receberam as vestes brancas. Aí ele diz aqui no versículo 9, e disse, me escreve, bem-aventurado, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, esses são as fiéis, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 9. Agora vamos para cá agora. Vamos para cá agora. Vamos para cá. Olha só o que é que o texto continua dizendo. Ó. E seguiam-no, nós estamos agora no versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu. Por que ele está falando de exército? Porque está tendo uma guerra na terra. Nós vamos chegar no meio de uma guerra. Aí ele diz, em cavalos brancos. E vestidos de linho fino, branco e puro. Quem está vestido de linho fino, branco e puro? Que a gente acabou de ler. A igreja. Esse exército pode ser de anjo? Não pode ser de anjo, queridos. Por quê? Porque tem muita gente que diz, não, esse exército é de anjo. Não. Anjo não se veste de linho branco e fino. Esse exército, queridos, somos nós. E deixa eu dizer uma coisa aqui que eu descobri vendo esse slide. Eu sou esse aqui, ó. Eu estou dizendo assim, glória a Deus. Você é quem aí, ó? Escolha um aí para ser você. Queridos, nós vamos voltar com Ele. Nós vamos voltar. Agora você viu qual é a nossa roupa do exército? Porque quando você vai para a guerra, a roupa é camuflada, né? Não é assim? Todo exército tem uma roupa camuflada. O branco é a última roupa que você usa numa guerra. Porque quando você está de branco, todo mundo lhe vê. Você está de branco, sabe por quê? Porque você não vai lutar. Você não vai poder, você não vai fazer absolutamente nada. Como eu disse aqui, Jesus vai vencer a guerra assim, ó. Acabou a guerra. Caiu Rússia, caiu Estados Unidos, caiu todas as nações da terra. E ele vai julgar todas as nações com vara de ferro. E o julgamento vai ser com base em como eles trataram Israel. Vai ler Mateus 25, que você vai ver isso bem direitinho. Então ele continua. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse aqui, queridos, é o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro, porque ele veio resolver o maior problema da humanidade. O maior problema que você tem não é porque você não paga as suas contas, porque o seu casamento está dando errado. O maior problema que você tem, queridos, é porque você é um pecador e você precisa de um Salvador. Se Jesus não viesse como um cordeiro, nós estaríamos perdidos para sempre. Por isso que em João, no capítulo 5 de Apocalipse, eu acho lindo isso, que João está no céu, e quando ele vê o livro selado, ele olha para o livro e a Bíblia diz que ele chora muito. Por que João está chorando? João eu acho que era parente meu de Levi. O texto diz assim, João, chorava muito. Por que João chorava? Porque João sabe o que é aquele livro. Quando você lê esse versículo e você não chora, é porque você não sabe o que é o livro. O livro, queridos, que João vai abrir, que João está vendo selado com 7 selos, é como se fosse um testamento e o título de propriedade da terra. Para a posse da terra mudar de nome, o livro tem que ser aberto. Por que João está chorando?
Porque o texto diz assim, olha, ninguém nem no céu. Agora, você já parou para pensar? Quem está sentado no trono, queridos? No capítulo 4, ele diz, é Deus. Deus está no céu, sentado no trono. Aí o texto diz assim, ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, é digno de abrir o livro. Aí João chora, João começa a chorar. Porque João está dizendo o seguinte, se ninguém abrir, o mundo vai continuar como está. Você acha esse mundo aí justo? Você quer que isso dure para sempre? João quer que isso mude. Aí quando ele está chorando, eu acho lindo que um dos 24 anciãos que representa a igreja, bate no ombro dele e diz assim, João, não chore. Aí ele diz assim, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Agora deixa eu dizer uma coisa, por que Jesus é digno e Deus não pode abrir? Porque o próprio Deus estabeleceu uma regra. Só abre o livro quem for homem. Primeira coisa, tem que ser homem. E Jesus é a plenitude do Deus encarnado. E Jesus se tornou digno porque ele é da descendência de Davi. Olha a aliança davídica. Ele se tornou digno porque ele venceu o pecado. Ele se tornou digno porque ele venceu na cruz. Tudo isso faz de Cristo digno. Agora o que eu acho lindo é que quando o anjo bate nas costas de João, diz assim, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí João olha para trás. Ele espera ver o quê? Um leão, né? Aí quando ele olha para trás, ele vê o quê? Um cordeiro. Aí você pergunta, é um leão ou é um cordeiro? É os dois. Ele é os dois. Ele é um leão para vir reinar. E ele se tornou digno como um cordeiro para poder abrir o livro. E aí começa a grande tribulação. Quando Jesus começa a abrir o livro. E vai se cumprir aqui, na grande tribulação, a oração do Pai Nosso. Você sabia que a oração do Pai Nosso é uma oração profética? Às vezes a pessoa faz a oração como se fosse uma reza. Preste atenção no que você diz. Como é que começa a oração? Pai Nosso que estás... Ele começa a engrandecer a Deus. Aí ele diz assim, venha a nós o vosso... Você está pedindo para o reino de Deus sair do céu e vir para a terra. Aí ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus começa lá no céu. Ele abre um selo e ela se concretiza na terra. Depois ele abre outro selo. Tudo começa lá no céu e se concretiza na terra. Toca uma trombeta, se concretiza na terra. Por isso que o Apocalipse fica indo do céu para a terra. Porque todo comando vem de Deus. Tudo que acontece na tribulação não é o ninho, não é fenômeno da natureza. É Deus determinando. E aqui, queridos, acontece a redenção de Israel. Eu acho que esse daqui é um dos versículos que os judeus, messiânicos mais esperam, né? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Aquilo que não aconteceu na primeira vinda, vai acontecer agora. E olha só, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele. Isso aqui é arrependimento genuíno. Chorar amargamente pelos pecados cometidos, como se chora amargamente pelo primogênito. Queridos, aqui acontece a redenção de Israel. Eu não sei a você que Jesus vem para Israel como redentor, e ele vem salvar Israel e redimir Israel. E eu acho lindo, e nós vamos encerrar aqui, nós já estamos passando do tempo e muito. Atos capítulo 3, você tem o primeiro discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E esse discurso de Pedro, ele é escatológico. Ele diz assim, olha, vamos rapidamente aqui, olha o que é que Pedro prega. Arrependei-vos, olha só, mais uma vez Pedro, alguém falando de arrependimento. Israel tem que se arrepender. Quando ele prega isso aqui, queridos, ele está pregando só para judeus, não tem nenhum gentil aí. Aí ele diz assim, olha,
arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de... Isso aqui é milênio, reino de Deus. Então ele está dizendo, para que o reino de Deus venha, vocês, Israel, têm que se arrepender. Pela presença do Senhor, o tempo de refrigério vai vir pela presença de Cristo. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então Jesus está lá no céu, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas, que é quando ele vai vir, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, queridos, condições para a segunda vinda de Cristo, um resumo de tudo que a gente viu: que o povo de Israel exista, que esse povo habite na sua própria terra, que fale a sua própria língua, que seja perseguido nos últimos dias, que se arrependa dos seus pecados cometidos, e que este povo clame a Deus para salvá-lo, e que reconheçam a Cristo. Essas são as condições da segunda vinda. Isso aqui tudo já aconteceu. Essa já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, está acontecendo, isso aqui vai acontecer ainda. Só que essas 4 últimas só acontecem na tribulação. Não vai acontecer nos dias de hoje. Para que ocorra a segunda vinda de Cristo é necessário que, ao contrário de acontecer na primeira, o que é que diz João 1,11? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas na segunda vinda eles vão receber. Né? Então, queridos, por que o mundo odeia Israel? Diante de tudo isso que vimos, podemos entender que o ódio a Israel é motivado por Satanás, para impedir o cumprimento do plano eterno de Deus. E isso pode ser visto em nossos dias pelo aumento gradual do antissemitismo e do antisionismo. E à tarde nós vamos falar, então, sobre o futuro de Israel. Amém? Que Deus nos abençoe.